Olá, meus queridos amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é César Obeide, eu sou escritor e hoje eu respondo a uma pergunta que fazem com muita frequência. Na verdade, todo encontro que eu tenho com criança, com jovem, com adulto, vem essa pergunta: como um escritor tem criatividade? Da onde vem o universo criativo? Como é que você faz para se motivar para escrever um livro? Meus amigos, vamos imaginar que não há somente um caminho para escrever um livro. Por exemplo, eu tenho 30 livros publicados, eu poderia contar 30 histórias diferentes. Cada livro surgiu em um determinado momento, mas eu gostaria de dar um panorama geral sobre criatividade, para que a gente possa entender qual é o caminho da criação literária. Vamos lá, eu posso escrever um livro numa experiência de vida. Por exemplo, eu fui casado, me separei, casei de novo, tive uma filha, meu pai faleceu, ou seja, coisas que acontecem na minha vida me servem de motivação, certo? Mas há pessoas que têm o dobro da minha idade e não escrevem um livro, ou seja, experiência de vida só não dá certo. Por exemplo, estou andando pela rua, tive uma ideia, fui grudado, às vezes acontece isso, uma ideia gruda na nossa cabeça, pronto, aí vou escrever um livro. Pode acontecer isso? Todos vocês que estão me ouvindo, criança, jovem, adulto, todo mundo tem um monte de ideia o tempo inteiro. Então, ter só ideias não adianta, a gente precisa concretizar a ideia. Eu gosto de dizer uma coisa, e é o que eu trago no meu trabalho, que eu procuro trazer no meu trabalho todo dia. O escritor precisa acreditar na intuição. Hã? Intuição? O que é intuição? Intuição é aquela coisa, meus amigos, que a gente não sabe direito o que é, mas é a voz do nosso coração. É o que o coração da gente está falando. Por mais que a atividade literária seja uma atividade racional com escrita, se a gente não encontrar o elo daqui da cabeça para o coração e o caminho inverso, não adianta nada, vai ficar muito racional. Se eu estou escrevendo um livro que tem um capítulo que é mais denso, eu tenho que chorar junto com aquilo. Se eu estou escrevendo um livro que tem um teor um pouco mais cômico, eu tenho que dar risada com aquilo. Ou seja, é a minha emoção o tempo inteiro feita por meio de palavras. Claro que eu leio bastante, aqui no meu escritório tem algumas centenas de livros e todos esses livros me ajudam também a ter criatividade. Nós vamos voltar para a intuição. O que é intuição? Estou andando numa estrada, não sei qual caminho pegar, tem uma bifurcação, eu vou pela esquerda, eu nem penso. Eu vou pela esquerda, eu vou feliz da vida. Aí lá no meio do caminho eu falo, opa, será que eu estou no caminho certo? Me dá medo. Eu falo, se tiver alguma coisa errada aqui, eu volto para o início da bifurcação, vou pela direita. No meio do caminho também me dá medo, eu paro, eu travo, o medo trava a gente. Quando a gente liga a nossa intuição, a gente não pode ter medo, tem que superar o medo, ou usar o medo ao nosso favor, não como obstáculo. E em português é interessante, mente, o lugar onde abriga os nossos pensamentos, tem exatamente é a mesma palavra de mente do verbo mentir. Então eu gosto da seguinte comparação, a nossa mente mente. Quando eu fui pela bifurcação no lado esquerdo, eu não pensei. Se eu não pensei, eu não tive medo. E olha que interessante. Quando eu estou escrevendo um texto, está me vindo aquela ideia, criatividade está vindo. Gosto de dizer, quando eu estou assim bem animado para escrever, no meu caso pessoal, não sei de outros escritores, eu não penso se o porquê é junto ou separado, se autoconhecimento de acordo com as novas regras gramaticais tem hífen, não tem hífen, é junto. Isso não importa. No momento que a criatividade está vindo, a gente tem que deixar fluir. Isso é importante para o pessoal das escolas que acham que tudo que tem que escrever no primeiro momento tem que ser já perfeito. Não, deixa fluir, deixa soltar. Aí depois a gente vai lapidando. Então, nós temos que entender que para ter uma ideia, não basta só ter uma ideia, você tem que ter ideia e concretizá-la. Por exemplo, sou uma pessoa organizada no meu trabalho, meu escritório é organizado, se eu tenho uma ideia eu anoto num caderno. Isso é importante também, viu, gente? Porque tem gente que tem muita criatividade e fala, puxa, eu tive uma ideia aqui, perdeu, foi embora. Não, escreve, registra, põe no caderninho, guarda num arquivo no computador, como você achar melhor, mas organize as suas ideias, porque um dia você pode precisar. Eu uso muito post-it quando eu faço pesquisa, então eu vou colocando nos meus livros, isso me ajuda muito para quando eu quero um tema, eu quero alguma coisa, eu vou atrás. Mas olha, eu sei que não é fácil ser criativo, porque quando a gente é criança,
a gente não é muito valorizado na criatividade. Imagine se minha filha entra aqui no meu escritório com um pé cheio de barro, falando: papai, vamos brincar de pirata, eu desmontei o controle remoto da televisão e fiz um navio. O que eu vou falar para ela? Não, minha filha, agora o papai não pode brincar com você. Por que você foi desmontar o controle remoto? O papai agora está ocupado, o papai está trabalhando, a gente fala com peso, né? Ou seja, quando ela foi criativa, claro, não estou falando para nenhuma criança sair desmontando o controle remoto, não é isso. Quando ela foi criativa, ela ouviu não. Isso acontece com todo mundo. E agora imagine minha filha doente, coitada, no sofá, com febre, nariz escorrendo. O que nós pais fazemos? A gente para tudo que a gente está fazendo para ficar do lado da filha, certo? Do filho. Ou seja, a gente aprende que quando a gente está doente, a gente tem atenção. E quando a gente é criativo, a gente não é valorizado, que é uma questão social nossa muito forte. Então a gente também tem que observar isso, reconhecer e, como o medo, superar. Porque, na verdade, o ato de escrita é onde você se desnuda completamente, você coloca tudo que você está sentindo lá. Não existe escrita sem sentimento, porque eu só consigo deixar uma página viva, eu gosto muito desse termo, uma página viva, uma página impressa, que não tem touch, não tem Bluetooth, não tem Wi-Fi, não tem cor, não tem nada, são palavras, se eu estiver colocando o quê? Emoção. É isso que as pessoas buscam nos livros. Buscam emoção. Então, mas eu preciso ser o canal dessa emoção, porque se a minha emoção está fechada e eu só estou no racional, fica uma obra muito racional. É dessa maneira que eu procuro me motivar. Outra coisa que me motiva bastante é o contato com a natureza. Se eu estou escrevendo um livro e eu travo num capítulo, em uma situação qualquer, eu não estou conseguindo sair daqui, para onde eu vou? Eu tiro o sapato, tiro a meia e piso na terra. O ato de pisar na terra, para mim, me alivia, já me salvou de situações que vocês nem imaginam. Estava com livros parados, aí eu falei, não, hoje eu já nem sofro mais, eu fico pensando nada, eu saio do escritório, vou para a grama, e na grama eu tenho esse contato com a terra que me ajuda a desbloquear. Outra coisa que me ajuda muito a ser um canal mais leve da criatividade é uma alimentação saudável. Muitos de vocês sabem que eu também tenho um trabalho com a culinária vegetariana. Eu não estou falando que para você ser criativo você tem que ser vegetariano, mas sim uma preocupação com o que você está comendo. Quanto mais frutas, legumes, sementes, verduras, a sua mente também vai estar mais clara e você vai poder receber mais a intuição. Isso ajuda bastante, porque você receber... Criatividade a gente tem o tempo inteiro, é só a gente estar atento. Opa, isso aqui dá uma ideia boa, isso aqui dá uma ideia boa. E aí a gente vai concretizando as nossas ideias, tá bom? Espero que tenham gostado. Eu sou o César Obeide, escritor, e um beijo para vocês, meus amigos, sempre com criatividade.